Bom, meus amigos, meus irmãos e meus queridos, hoje à tarde a gente teve assim um tempo, para mim, particularmente, muito rico no workshop ali na salinha. Ali. Eu digo assim, proveitoso para mim, porque eu pude abrir meu coração e falar com os meus irmãos que estavam lá. Quantos de vocês estavam lá, né? Foi isso? Foi isso? E eu vou continuar fazendo isso nesse período aqui da noite. A gente pôde experimentar nessa noite uma graça de Deus derramada sobre nós nesse lugar. E quando eu estava aqui cantando e correndo e descia embaixo, eu olhei aqui para cima e vi todos esses moços aqui atrás de mim. E eu meio que me desliguei aqui do ambiente, fui dar uma viajada por aí assim. E falei para Deus, que lindo isso que o Senhor faz. Várias gerações unidas aqui. E como eu já fui oficialmente declarado dinossauro, não sei das quantas, eu vou matar a Cris depois, mas tudo bem, eu orarei para ela ressuscitar. Tudo bem, eu assumo, não tem problema não. Quando você chega nessa fase da vida, qualquer coisa vale. Mas eu fiquei muito feliz por esta união de gerações. Essa fusão que só o Espírito Santo pode gerar. O Joe aqui, Israel, Samuel, Carlinhos, Carol, Laís. Isso é uma obra do Espírito Santo, meus irmãos. E nós precisamos valorizar e investir nisto. O tema que eu comecei falando hoje à tarde, lá com os meus queridos, se traduz numa única palavra, a palavra legado. Herança. Patrimônio. Propriedade em Deus. E o Salmo 78, versículos 3 e 4, sempre me apontaram para esta visão do legado. Eu não me lembro de ter visto essa palavra na Bíblia, a palavra legado. Mas ela, indiretamente, ela é muito clara nas Escrituras. E esse salmo fala justamente isso. O que vimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que ponham em Deus a sua confiança. Esse texto fala de legado. A geração passada não encobre aos filhos as maravilhas do Senhor, para que esses filhos publiquem à geração vindoura louvores, poder e as maravilhas. Nós não podemos abrir mão de direcionar a nossa administração através de cânticos. Não podemos abrir mão de direcionar essa administração na direção dos louvores ao Senhor e do Senhor, publicando o seu poder e as suas maravilhas. Maravilhas fala de milagres e coisas experimentadas. Vou dizer para você, soa de maneira muito falsa uma ministração de louvor que não é o resultado de poder de Deus e maravilhas experimentadas.
Porque é um meio que Deus estabeleceu para que nós engrandeçamos o seu nome. E engrandecei ao Senhor. Nós nem cantamos hoje, depois a gente vai cantar. Eu sou grato por tudo, né? E tenho. Engrandecei ao Senhor. Engrandecei-o comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Porque Ele tem. Por que eu vou engrandecer ao Senhor? Porque eu sou músico? Porque eu sou compositor? Porque eu sou ministro de louvor? Não. Eu tenho visto maravilhas. Há 40 anos. Mesmo não sendo dinossauro. Eles viveram muito mais tempo do que eu. Sou um homem hoje de 62 anos. Pulo mais do que muitos jovens que têm chumbo no pé. Sabe por que eu faço isso? Porque há muitos versículos na Bíblia, e um deles é o Salmo 9, versículo 2, que diz: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Então, quando uma coisa... Vou abrir um parênteses aqui. Você que é ministro, dirigente de louvor, que é da equipe musical, faça um favor para você mesmo e para a congregação a qual você se dirige. Enquanto você canta e toca, medita. No quê? No que você está cantando. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu faço o tempo todo. Às vezes eu paro, fecho os olhos e saio assim, fico de lado, porque eu estava aqui cantando, comecei a meditar e aquilo foi aprofundando, então eu... Fala mais, Senhor. E Ele vai falando e Ele vai conduzindo o processo. Por exemplo, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Toda vez que eu canto essa canção, que eu gravei a primeira vez em 1990, me vem à lembrança o texto de Isaías capítulo 2, versículo 17. O que é que diz lá? Só o Senhor será exaltado naquele dia. Se você não sabe, essa canção é baseada em Isaías 2, 17. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Então imagine você, eu estou aqui cantando, aí eu começo, e vem o versículo, aí eu paro. Qualquer dia vocês não vão me ver mais aqui. Vou dar uma viajada que vai e não volta. Porque enquanto você medita, o Espírito te inspira, te edifica, te enche de poder. Então faça isso, meu querido, minha querida. Seja você o dirigente, seja você o backing vocal, seja você o instrumento. Medita no que você está tocando e cantando. Faça isto. Você vai ver a diferença. Depois você vai me contar, próxima vez que nos encontrarmos. Grande é o Senhor, que letra? E muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer, que nos ajuda contra... Olha que mensagem, me ajuda contra o inimigo. Os cegos verão por ti, isso é profecia. Os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Medita nisso. E haverá um movimento no mundo espiritual. Porque Deus estabeleceu assim. Eu crio o fruto dos lábios, Isaías 57, 19. Você proferiu, Deus cria. Você vai dizer, os cegos verão por ti. Deus ouviu essa palavra e Ele vai abrir os olhos aos cegos. Os mudos cantarão, os mudos cantarão. Deus vai fazer isso. Sempre, esse é o meu critério diante de Deus. Não vou ficar cantando para animar a galera, não. Eu vou cantar pensando no que eu estou cantando. E alguma coisa começa a acontecer aqui. E é evidente que se acontece aqui, aí contagia. Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Jesus amado.
Salva-me, Senhor. Fiquei apertando aqui, me empolguei, está vendo? Abracadabra. Viu? Poder. Mas então, essa palavra legado, voltando ao tema, né? O Espírito Santo soprou no meu coração esses dias. Particularmente ontem, quando um pastor que eu caminho com ele, dando assim uma assistência, ele pediu para que eu gravasse um áudio no WhatsApp para o grupo de equipe de louvor lá na igreja dele, antes do culto começar. E eu pedi ao Senhor uma direção. Ele falou, dá uma palavra aí de edificação para os irmãos. E eu sondei o coração de Deus e veio no meu coração a palavra legado. E aí eu gravei 3 minutos de uma mensagem assim, né, concisa. Depois do culto ele me deu um retorno, disse que ele pôs no microfone da igreja para toda a igreja ouvir. Mas olha como as coisas acontecem. Quando o Senhor soprou essa palavra no meu coração, foi como se os meus olhos fossem abertos para algo que eu conhecia, mas naquele momento foi novo. Pois assim é a revelação divina. Ela tem poder de vivificar, de fazer novas todas as coisas. Eis que faço coisa nova, e agora sairá à luz, diz a profecia de Isaías. Eu vim para cá, pensando, meditando e orando, Senhor, como é que vai ser hoje à tarde, hoje à noite? Adivinha o que ele falou? Legado. E por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque, meus queridos, eu recebi um legado. A gente só dá valor para aquilo que a gente tem. A gente valoriza aquilo que tem. Quando a gente não tem, a gente não valoriza. Eu reconheço as pessoas que Deus usou para plantar em mim uma semente que tem permanecido comigo e em mim nesses anos todos. Isso inclui a minha família. A minha esposa, não sei onde é que ela está, se ela foi arrebatada. Você foi arrebatada, bem? Fiquei viúvo? Como é que é? Aonde? Levanta aí, querida. Esta aí é a heroína. Heroína, porque para suportar um cara como eu tem que ser meio anjo, meio mulher. Vamos cumprimentar a pastora Aurora, né? Seja bem-vinda. Obrigado, querido. Então Deus tem tido misericórdia de mim, dela e dos nossos filhos, como a Cris falou aqui. E o melhor de tudo, sabe o que é, irmãos? É você, como pai, transferir legado para os filhos. Eu sou pastor há quase 40 anos também. Conheço muitos pastores, que são pessoas queridas, mas nem todos eles têm os seus filhos no Senhor. Isso é muito triste. Você ser um pregador, ou ser um pastor do rebanho e a sua casa está mais ou menos. Isso é horroroso. Descredencia, num certo sentido. Enfraquece. Então eu e a dona Aurora somos privilegiados. Porque o Rodrigo, a Mariana e a Juliana, eles são do Senhor. Até porque foram consagrados do ventre. A história você já conhece, né? Deus levou a Raquel, nossa primeira filha, nos deu uma promessa na Bíblia, e ele cumpriu essa palavra, e aí nasceu esses 3, Rodrigo, Mariana e Juliana. E desde o ventre nós orávamos e profetizávamos: vocês vão ser melhores do que eu, melhores do que a mãe de vocês, vocês vão amar Jesus mais do que nós, vocês vão adorar Jesus mais do que nós. Adivinha o que aconteceu? Sementes. Palavras são sementes. E elas têm se cumprido. Rodrigo não está mais no Brasil, porque ele casou-se com uma finlandesa. E agora a gente entende o propósito de Deus. Em ter levado o Rodrigo lá para a Finlândia, onde ele mora. Casou-se aqui no Brasil, casou-se lá. Agora eles têm uma filha, 2 anos e meio, e o mês que vem nasce a Vivian, segunda. Você é avô de novo. Vozão, né?
E a gente vê na Bela Luísa, nossa netinha, as marcas de Cristo que o pai e a mãe dela têm imprimido, influenciado, através da influência que receberam dos seus pais. Este é o legado. Começa na nossa casa, irmãos. Não queira ganhar o mundo. Vou para as nações. E a sua casa? Começa em casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Sabe, irmãos, eu falei aqui na oração, não sei que momento, que a música que Deus quer ouvir de mim e de você é a nossa vida. Eu sou a música para Deus. É o Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mais do que meus acordes, minhas melodias, Deus quer essa música aqui. O meu corpo é uma oferta. Muitas pessoas não entendem determinados princípios das Escrituras. Eu que tenho assim, tido a oportunidade de andar por muitas igrejas, ministrando aqui e acolá, no Brasil, fora do Brasil, percebo em algumas igrejas que na hora do ofertório é um conflito. Chega a ser deprimente, ridículo, o esforço que os pastores fazem para convencer o sujeito a dar uma ofertinha, um dízimo. Eu não consigo entender isso. Tem que fazer preleção na hora da oferta. Pelo amor de Deus. Isso é atestado de falência. Isso é atestado de não conversão. Quem tem dificuldade para ofertar e dizimar não é convertido. Não nasceu de novo. Não sabe o que é adorar. Todo adorador é ofertante. Não aceite na sua equipe um integrante que não seja dizimista e ofertante. Lá em nossa comunidade, onde eu sou pastor, se não é dizimista, está fora. Mas ele viajou o mundo como cantor. Você é dizimista? Você é ofertante? Estou sentindo ainda, estou orando, então fico orando ainda. Daqui a um ano você me procura. Até porque, meus amados, não é o assunto, mas já que estou entrando, o recurso que você e eu temos vem do Senhor. Quer anotar um versículo bom aí para isso? Já saiu tudo fora daqui de novo. Vou fechar esse negócio aqui. Quer um versículo bom para isso? 2 Coríntios 9:10. Diz assim. Você pode repetir comigo? Aquele que dá pão para quem come. E semente para quem semeia. Aumentará a vossa sementeira. E multiplicará o fruto da vossa justiça. Só isso. Quem é que dá pão para quem come? Deus. Quem é que dá semente para quem semeia? Então a fonte da semente é quem? Então o recurso vem de quem? Você é dono do quê? Não é nada. E a promessa, olha que promessa. Aumentará a sementeira. Multiplicará o fruto da vossa justiça. Percebe a conexão entre prática da semeadura e prática da justiça? Quem não é semeador nesse padrão aí da palavra, pratica a injustiça. E a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Por isso que quem tem dificuldade de ofertar não é convertido. Porque ele é injusto. Ele não conhece o padrão da justiça do reino. Ele vive em função dos seus interesses. Até ministerialmente falando. É o meu ministério. Quem disse que é seu? Comprou onde? O ministério é do Senhor. Na nossa vida. Paulo diz lá em Coríntios, os dons do Espírito que Ele distribui a quem quer como Ele quer. Dons do Espírito.
Então a gente precisa reler a Bíblia com a ótica de Deus, não com a nossa. Porque é muito fácil, nós somos tendenciosos a interpretar a Bíblia de acordo com a nossa conveniência e interesse. E quando a gente se depara com uma colocação, uma aplicação contrária, a gente fica escandalizado. Já acha que o outro que está pensando em frente está endemoniado. Não sei se está pensando isso de mim, está repreendido em nome de Jesus. Você é dizimista? Dízimo é o mínimo. Você faz conta para Deus? Recebi 1.240 de salário. 124,01. Arredonda para 130. Cara de pau. 150. Mas tem conta para pagar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fui moço, agora sou velho. Vou dizer uma coisa, irmãos. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Eu estou falando de adoração. Que adorar com um instrumento na mão e microfone é moleza. Mas adorar com obediência é dureza. Aliás, agora está brotando um monte de coisa aqui. 1 Samuel 15, 22 diz: porventura, queria que você repetisse comigo, porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que o sacrifício de gorduras. Nem vou falar o 23 para você não escandalizar. Mas vou falar assim. O pecado da rebelião é como feitiçaria. Pastor Ademar, se eu puder vir dar uma palavra aqui para o meu grupo de louvor, porque tem uns 2, 3 aqui que são rebeldes. Falei, manda ele para o centro de macumba. Porque ele é feiticeiro, está em lugar errado. Vocês dão risada? Lugar de feiticeiro é na equipe de louvor? Não. O negócio é tocar tabaco lá no Pai Ogum, não sei aonde. Porque ele é rebelde. E a Bíblia define que o rebelde é feiticeiro. A não ser que nós queiramos formar uma equipe de louvor. Equipe de louvor, gospel, Pai Ogum. Sai para lá, vem para cá. Lugar de feiticeiro é lá no terreiro. Lugar de adorador, coração quebrantado, é no altar do sacrifício. Então, lá em nossa comunidade, onde eu sou pastor, os critérios são muito definidos. Membro oficial, batizado nas águas, dizimista, integrado à igreja. Através dos grupos pequenos com os quais nós trabalhamos. Sem isso, muito difícil. Melhor, impossível. Porque isso é o mínimo, hein? Por exemplo, devia ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para fazer parte de qualquer ministério. Até aí nós estamos com uma certa flexibilidade. Por motivos óbvios, né? Que dispensa eu colocá-los aqui. Então, o legado, meus irmãos, fala de valores, de paradigmas, de princípios divinos, não humanos. Eu fujo de frases prontas no nosso meio evangélico. Não vou mencionar nenhuma delas por questão de ética. Frase pronta é uma droga. Porque ocupa o lugar da palavra de Deus. A gente já conhece pouco a palavra, aí vê um cara com uma frase pronta, a gente acha linda e sai repetindo e posta no Instagram, não sei aonde. E aonde que a Bíblia entra aí, nessas frases prontas? Isaías 8:21 diz: há a lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva.
Aí eu tenho que escolher, né? O que você prefere? Falar segundo a palavra ou falar as frasezinhas lindas que estão por aí? A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:21. Anote. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus, ensina o apóstolo Pedro. Legado está baseado em Deus, na sua palavra e no relacionamento com Ele. Sem isso, meus irmãos, não há estabilidade na vida cristã e ministerial. Eu tenho sido preservado por Deus esses anos todos, junto com a minha esposa, nossos filhos, por causa desses princípios, irmãos. Que se eu não os conhecesse, acho que nem casado eu estaria. De tão grave que é a pressão, a tensão, e os ataques e as tribulações, e as ameaças, inclusive de morte. Se não tivesse palavra plantada aqui dentro, eu estava perdido há muito tempo. Então eu não abro mão, é valor para mim. Por isso que eu estou compartilhando com você, te aconselhando. Vá por aí que vai dar certo. Há uma palavra de Davi no Salmo 19, que se tornou uma oração pessoal. Ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Da soberba, livra o teu servo, para que não o domine, e ficarei livre de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Rei meu e Deus meu. Salmo 19, 12, 13 e 14. Anote. Quem pode entender os próprios erros? Diz Davi. Expurga-me, erradica, desarraiga daqueles que estão escondidos, embutidos, camuflados dentro de mim, para que não me dominem. Da soberba livra o teu servo Ademar, Jesus, para que ela não me domine e eu ficarei livre de um grande pecado. Soberba é um pecado desgramado, gente. Causador do ingresso do pecado no mundo, porque o diabo, sim, ele enganou o homem e a mulher. E trabalhou na questão da soberba da vida, concupiscência dos olhos. E deu no que deu. Desgraça para toda a raça humana. Nos tornamos escravos. Você já nasce pecador. Salmo 58 diz: em pecado me concebeu minha mãe. Por isso Deus teve que prover um cordeiro para nós. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Ele é a esperança da nossa salvação. Vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O desejado das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentaste. Porque um menino se nos deu, uma criança nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro. A esperança para nós. Para mim e para você. Agora, queridos, nós temos que andar no caminho certo. Qual é o caminho certo? Salmo 78. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, tem uma missão tremenda com os seus filhos. Não larga os seus filhos por causa do ministério. Tem que ensaiar. E larga o filho e carrega o filho de qualquer jeito, e o filho não tem atenção. Principalmente quando são pequenos. Minha esposa sempre foi exemplar nessa questão. Ela é pastora, ela é professora de matemática, formada em piano e conselheira. Ela é meia igreja, ela.
intercessora, mas quando os filhos eram pequenos, ela ficou lá. Enquanto eu ia para levar a mensagem do Senhor, que está plantada no meu e no coração dela. E quando eu voltava, eu compensava, dedicava um dia para eles. Shopping, sorvete, aquelas coisas que criança gosta. E ontem chegou um CD do Rodrigo. Ontem, né? Ela me mostrou um CD do nosso filho Rodrigo, gravado em finlandês. Eu não entendo nada. Surriera. Só isso que eu sei. Significa grandioso Deus, que é o nome do CD, Surriera. E ele escreveu lá, não são essas palavras. Você lembra das palavras, bem? Alguma coisa assim, agradecendo a nós, pais, por aquilo que plantamos na vida e no coração dele. É mais ou menos isso? Você está me vendo? Você está me vendo? Nossa. Então nós lemos aquilo. Eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Se ouvir isso de um filho é muito gratificante. Porque filho não mente. Eles são a real. Se gosta, gosta. Se não gosta, você fica sabendo rapidinho. Então, isto é legado, irmãos. Então, você, pai, ajude sua esposa. Não deixa tudo na mão dela. Ajuda, troca a fralda. Faz a compra no mercado. E por aí vai. Lava a roupa, a louça. Limpa a casa. Troca o telhado, troca a lâmpada. Pinta a casa. Troca o carpete. Coitado, vão matar o cara. Ajude-a nesse ministério. E você, mãe, você tem um ministério de louvor, beleza, mas não troca pelos seus filhos. Fica com eles. Eles precisam mais de você do que a equipe de louvor. Semeia na vida deles, fala com eles, ora com eles, fala olhando nos olhos. Compartilha texto bíblico, simples. É tudo simples, irmão, não tem... eu vou fazer. Não é só você olhar nos olhos, dar atenção e exalar amor. Você vai ter no futuro um profeta, um homem justo, uma mulher de Deus lá na frente. Tem que investir agora. Legado. Herança. E nem tudo a gente acerta também. Eu errei muitas vezes. A Aurora também. Mas a gente voltou atrás e consertou. Até mesmo quando excedemos com eles, nós fizemos questão de registrar um pedido de perdão. Já pedi perdão para os meus filhos muitas vezes. Por errar. Porque é uma maneira de ensinar a consertar quando se erra. Pessoa que não pede perdão, tem coisa aí. Não boa. Perdão faz parte da vida cristã. Pedir perdão e liberar perdão. Quem não vive esse princípio, que é um legado também, está com um prazo de validade por vencer. Está andando num terreno arenoso, movediço, perigoso. Alimentar amargura, sentimento, raiva. Isto é carimbo para o inferno. A raiz de amargura brotando contamina a muitos, diz o escritor aos Hebreus. Veja, então são valores do reino. Como é que eu vou ser ministro da música? Como é que eu vou estar diante da igreja, do povo de Deus? Se eu trago dentro de mim a amargura. Como é que é possível isso? Se eu ofendi uma pessoa e não me retratei com ela. Como é que eu vou subir aqui para ministrar se eu não sou dizimista e ofertante? Como é que eu vou subir aqui se eu penso só em mim? Eu estou muito acostumado, quando viajo fora, a dirigir o louvor só com o violão. Às vezes que eu não posso
estar acompanhado dos ministros que tocam e ministram comigo. Eu vou sozinho, então eu dirijo louvor com o violão. Algumas igrejas oferecem, disponibilizam os músicos. Pastor, aqui tem os nossos músicos e tal. Às vezes eu aceito a participação dos músicos, às vezes não, porque, dependendo do tempo, não há tempo para ensaiar e entrosar. Que, por exemplo, para mim é muito complicado tocar uma música com alguém, uma música que tipo Grande é o Senhor, que eu tenho já uma linha harmônica, uma harmonia já estabelecida. Mas como essa música ela se tornou assim, pública no Brasil e não sei mais aonde, então cada um tem uma forma harmônica para ela. Então adivinha o que acontece? Eu dou lá, aqui, o Ré com Lá, e o cara dá um fibecol lá, não sei onde. Aí já começa a criar uma tensão dentro de mim. Porque eu sei que quando chegar naquela parte, ele vai me mandar um fibecol bonito lá. E eu preciso ministrar, abençoar, estar inspirado, mas estou brigando com o cara que acha que a harmonia dele está certa. Está certo para ele. Mas só que quem trouxe a música fui eu. Simples. E outra coisa que eu penso também, quando eu vou num lugar fora, e o pastor, olha, os músicos... Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, deixa os músicos sentadinhos, porque eles precisam ser ministrados, pastor. Todo culto esses abençoados tocam, caramba. Deixa eles ouvir um pouco, deixa eles verem um pouco como é que as coisas acontecem aqui conosco. Porque música é um bicho fominha, né? Ô, desgrama. Não pode ver um instrumento que já cai de cabeça, derruba. Puxa, eu lembrei de uma história triste, cara. Eu vou ter que contar para vocês. Eu vou contar para você não fazer isso que eu vou falar agora. Como esse querido fez. Não vou falar o lugar para ninguém descobrir onde foi. Fomos convidados para um congresso de jovens numa cidade aí no Brasil. Quando chegamos lá, eu estava com baixo, bateria, teclado. O Rodrigo ainda estava no Brasil, ele estava no teclado, me ajudando. A bateria, o contrabaixo e eu no violão. 4, nós éramos 4. Quando eu cheguei lá, irmãos, tipo assim, 1 hora antes de começar o culto, para passar o som, tinha um set de percussão que ia daqui até aquela porta. E o rapazinho, o percussionista lá, afinando, tá testando tudo. E eu só que o sangue de Jesus tem poder. Eu já sabia o que ia acontecer, já sabia. Aí estamos lá, aí, vamos passar a música, daqui a pouco eu ouço. Falei, o mal que eu temia. Aí, vamos orar antes de começar. Fomos lá no grupo, na salinha para orar. Quem estava do meu lado? O queridão. Aí, olha só o que ele fez. Ele falou, pastor, hoje eu toco percussão, porque eu ouvi a gravação do seu CD em que o senhor toca lá uma tombadora. Isso ok, para mim é uma alegria poder estar tocando com você. Eu falei assim, já que é assim que você está falando, vamos fazer um discipulado aqui? Pois não. Eu falei para ele, olhando nos olhos, quando você for tocar com alguém, espere ser convidado. Viu, querido? Estou falando isso para ajudar você, para ensinar você. Que é assim que essa é a maneira certa de fazer. Tá bom? Vamos orar? Tem uma triste notícia para te dar. Nem no culto ele ficou.
Você acredita nisso? Ele não ficou no culto. Qual era a motivação dele? Adorar a Jesus? Aham. Me engana que eu gosto. Aí você não ficou com culpa? Não. Porque eu fui sincero. A decisão foi dele. Se ele chegasse e falasse, pastor, é verdade, você tem razão, me perdoe, me ajuda, ora comigo. De repente eu até podia convidá-lo para tocar. Mas ele demonstrou com isso o que é que estava no coração dele. A gente se engana muito, se ilude. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu disse hoje à tarde. Tem muita gente que não é convertida nas equipes de louvor. Tem pinta de adorador, tem baba de adorador, tem choro de adorador, mas é um capeta. É um feiticeiro desgramado. Porque não conhece o princípio de 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que adorar. Os melhores adoradores são aqueles que obedecem a Deus e a sua palavra. E que acatam a orientação dos seus pastores e líderes. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós, humildemente, e fazer uma revisão. Qual é a sua motivação, hein? Com qual motivação você toca, canta, ministra, compõe e grava? Nós estávamos revendo essa questão. A nossa visão é uma visão muito pessoal, voltada para nós. Ela não é corporativa, porque não é um valor para nós o corpo de Cristo. Eu podia muito bem ficar aqui só com o violão. Eu até pensei, eu vou sair de São Paulo, onde eu vou fazer um louvor diferente, voz e violão. Mas aí, como o Israel sempre está comigo, sempre querido e tudo, eu passei um WhatsApp para ele e falei, ô Israel, o que você acha da gente ir? E ele prontamente se dispôs. O pessoal aqui da escola tem o Samuelzinho, o Carlinho, sempre estão também disponíveis. Vai ser uma oportunidade da gente estar junto. Eu vou fazer junto. E todo mundo é abençoado. Porque o entrosamento musical também, meus amados, resulta do entrosamento emocional e espiritual. Identificação, que você está caminhando junto. Eu costumo trabalhar com os músicos lá na nossa comunidade, tentando desenvolver um relacionamento extra música, extra ensaio, extra templo. De que maneira? Vão lá para casa. Vamos estar juntos, vamos comer juntos, pode tomar banho aí, deixa uma oferta depois. Quer dizer, nós... Vamos andar, eu vou na sua casa. Eu vou em tal lugar, quer ir comigo? Para mim, discipulado é isso, é andar junto. Por isso que hoje à tarde vocês viram que eu fiz uma mudança lá na colocação das cadeiras. Estava tudo assim, salinha, escolinha do professor Raimundo, né? Eu falei assim, vamos fazer um círculo aí. Aí pusemos em ordem. E os meus queridos puseram as cadeiras lá embaixo. Eu falei, não, pô, é perto, vamos ficar perto. A gente tem problema de ficar perto uns dos outros. E o corpo de Cristo é isso. Somos membros uns dos outros. Pensa nisso. Qualquer coisa que eu faça, certo ou errado, vai repercutir em você. Eu não posso estar aqui em cima com uma postura egoísta, ensimesmada, eu sou Ademar. Não posso. Se eu for louco, estúpido. Eu tenho que estar aqui como membro do corpo de Cristo, para somar com você, para construir junto com você, para edificar junto com você, para expandir junto com você. Visão corporativa. Nós temos que orar para que Deus desconstrua dentro de nós essa visão pessoal. Porque quero que você saiba que isso está aculturado no meio evangélico. Através desses ministérios que despontam, que ficam em evidência, e todo mundo começa a achar que isso é referência. Só se for na cabeça de maluco, porque na Bíblia a referência é
Corpo de Cristo e o cabeça é o Senhor Jesus. A construção é corporativa. Efésios 4,16. A justa operação de cada membro do corpo promove a sua edificação em amor. A justa operação, a justa cooperação de cada membro promove a edificação em amor. O corpo é edificado e o mundo é impactado quando há unidade entre os filhos de Deus. Nós, pastores, precisamos andar juntos. Nós, ministros de louvor, precisamos andar juntos. Não só tocar juntos, nós precisamos criar situações para estarmos juntos. Vamos tomar um café, vamos na padaria. Eu criei lá, alguns anos, lá, em 2012, um encontro de amigos na padaria. É apelidado Padoca do Dema. Até a Cris está louca para ir lá, mas nunca não deu certo para ir. A gente marcava um sábado e ia lá 20 pessoas. Assim, conversar, tomar café, bater papo. Muito gostoso. Não era seminário, não era simpósio, não era workshop, era conviver. Nós não estamos acostumados a isso. A gente vive para a gente. A gente não renuncia. Porque falta visão, falta legado. Falta paradigma, falta valor divino, bíblico. E se falta isso, vou dizer para você, o processo ele retarda. Ele vai a passos lentos. Eu usei como exemplo hoje, um triste exemplo, não tinha outro. 3 homens, 3 terroristas pararam um país a semana passada. Um país, para não dizer quase metade do mundo, né? 3 caras. Pararam um país. Puseram terror na França. Sabe por quê? Foco. Sabe por quê? Causa. Eles têm uma causa. Para eles, tanto faz morrer ou viver. Igual a gente. E eles são unidos. O cara que entrou lá no shopping judeu falou assim: soltem meus amigos, os meus 2 amigos, senão eu mato a galera aqui. Então, eles têm aliança. Igual nós. Resultado, eles estão se preparando para dominar o mundo. Você sabe disso? Começando na Europa. França é o lugar que tem o maior número de muçulmanos na Europa. E eles estão lá, e o cara falou no vídeo que ainda não acabou o processo. Bom, se eles têm uma causa, se eles são focados, se eles são unidos, quem que vai segurar esses caras? A igreja. Que igreja? Qual igreja? Se nós somos um povo dividido, egoísta, que não tem visão corporativa, não vamos segurar nada. Só um milagre de Deus. Mas tem um grupo aqui que está junto, unido, e eles estão construindo. E esse grupo tem vínculo com esse grupo aqui? Não, esse grupo não pensa como nós, eles têm uma outra visão. Então, sabe o que nós somos? Guetos. Divisões, de pessoas que têm visões iguais. Que não comunica com esse grupo, que tem uma visão diferente. E a gente quer que Deus nos abençoe. E a gente quer impactar o Brasil. Ah, sim. Vamos sim. Deus vai ter que mudar o que Ele escreveu aqui, porque nós estamos acreditando que vamos mudar o Brasil vivendo nessas condições. Nós estamos loucos. Nós somos malucos. Eles têm uma causa. Tanto faz morrer ou viver. Eles têm unidade. E eles têm foco. Ninguém segura os caras. 11 de setembro, lá em Estados Unidos, as 2 torres. Eles tinham planejado isso há anos. Esse ataque na França também já estava planejado. Então, meus queridos, eu e você precisamos sondar o coração do nosso Pai, sondar a mente de Deus, ler a Bíblia com olhos assim, de como Deus vê, não como a gente vê, sob a ótica do Senhor.
E a ótica do Senhor é corpo, família, a igreja formada pelos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Igreja corpo, igreja família, igreja templo. A igreja que adora é uma igreja que se relaciona porque é família. É uma igreja que serve porque é corpo. Não tem só uma igreja de adoração. Nós somos da visão da adoração. Que adoração? Qual adoração? De adorar ao Senhor, de Deus. Tá. Que mais vocês são? Não, nós somos só da adoração. E a igreja corpo? Que está na Bíblia. Sei lá E a igreja família, que tem relacionamento, alianças e vínculos? Está escrito lá em Efésios 2. Vós, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Ele derrubou um muro de separação. De ambos os povos fez surgir um novo homem. Desfez as inimizades na cruz. Que igreja você é? Eu sou da igreja da adoração. Meus pêsames. Você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a visão bíblica, a ótica de Deus é família, corpo e templo. Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Eu, como cristão, como filho de Deus, como alguém que alcançou a graça da salvação e da transformação em Cristo Jesus, eu estou comprometido com a igreja templo, a igreja família e a igreja corpo. Eu vou viver o resto. Isso é legado, é valor. Ninguém muda isso dentro de mim. Quando eu olho para a igreja, eu olho sob esta ótica que a Bíblia fala e que eu estou compartilhando com você nesse momento. Templo, porque adora, porque louva, sacrifício. Família, porque somos amigos, nos amamos, somos membros uns dos outros. Eu tenho que dar a minha vida por você. Se eu sou da igreja de Cristo, a minha vida está à sua disposição. Para morrer por você. Precisa matar, eu mato também, porque eu aproveito e descarrego umas coisas que estão aqui. Não, estou brincando. Mas quer viver o cristianismo verdadeiro? Esteja disposto a morrer por alguém. A dar a sua vida. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, logo devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Valor do reino. Então, quero dizer, diante de Deus, publicamente, que eu estou disposto a dar a minha vida por qualquer um de vocês. Eu não estou brincando nem blefando. Porque eu creio na Bíblia e eu quero viver na Bíblia. E esse texto me diz que eu conheço o amor porque Jesus deu a sua vida e eu devo dar a vida pelos meus irmãos. Pronto, não tem novidade nenhuma, nada de espiritual. É questão de obediência. Estou disposto a dar a vida por você, Joe. Por você, Israel. Por você, Jefferson. Por você, Sóstenes. Por você, Cristi. Por você, Aurora, minha esposa. E a vida. Eu estou como Paulo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20 e 21. Amém? Eu vou parar. Né? Não, sabe, a gente tem que saber a hora de parar. Vocês estão dando risada? Eu estou falando sério, gente. Às vezes você continua e Deus já não é mais Ele na parada. Aí é você sozinho. Então, não quero correr esse risco. Mas nós vamos parar para orar. Para pedir, Senhor, som do meu coração. Eu tinha tanta coisa bonita para falar para vocês aí, que eu escrevi, pesquisei, não deu nada certo. Mas eu vou só dar um resuminho do que eu tinha anotado. Dentro do tema legado, o principal legado que eu tenho, que você tem, que nós devemos transferir, conforme o Salmo 78,
O principal legado que eu e você temos é Deus. Deus na nossa vida. Cristo em vós, esperança da glória. Olha que presente, meus irmãos. O mistério que esteve oculto dos tempos, das gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. O maior legado que eu tenho na minha vida é Jesus. É a presença de Deus, que eu posso repartir e compartilhar com pessoas, até estranhas que eu não conheço. No dia 6 de dezembro de 2012, Deus me deu a oportunidade de pregar no presídio semiaberto de mulheres, lá na Zona Leste, São Paulo, São Miguel. Era encerramento do ano, 250 mulheres. Outras igrejas já tinham ministrado e nós somos a última igreja, o último grupo. O lugar é deprimente. Eu vi as senhoras ali, eu perguntei para o Barnabé, por que aquela senhora está aqui, presa, Barnabé? Ele falou, porque ela tomou a bronca do filho, Ademar. O filho traficante fugiu na hora que a polícia chegou, e ela ficou em casa com os produtos, com a cocaína. E a polícia foi. E a velhinha está lá, pagando uma pena que ela não provocou. Imagina o quanto meu coração não ficou doído naquela hora. Eu tinha orado naquela semana, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para falar para aquele lugar. E o Senhor me deu o texto de Colossenses 2, 14 e 15. Ele, Jesus, cancelou o escrito de dívida que nos era contrário, tirou do meio de nós e o cravou na cruz, e triunfou sobre principados e potestades, e os expôs à vergonha. Então eu fui com essa palavra lá. Depois do louvor, nós fizemos lá, porque o pessoal de cadeia, eles gostam muito de samba, né? Então tinha um grupo de pagode cristão lá, e aí eu fui convidado para cantar com eles. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Eu cantando o Senhor no ritmo. Mas tudo bem, para Jesus a gente faz qualquer loucura. E aí, quando me passaram a palavra, eu falei isso. Olha aqui, queria dizer o que a palavra de Deus disse para vocês, mulheres. E Jesus cancelou o escrito de dívida. A sua dívida com Deus está paga. Você não deve mais nada. Você deve ao Estado, sim, essa pena. Mas diante de Deus, o mundo... Aí fui, né? Me empolguei. Fiz um apelo. 6 vieram à frente. Aí uma falou assim, pastor, você pode me batizar? Eu falei assim, se você arrumar uma bacia com água, eu te batizo. Aí outra, você batiza eu também? Eu falei, batiza. Eu batizei 4 naquele dia. E uma delas era a Cida. Foi a primeira que pediu. Depois de um mês, mais ou menos, recebeu a liberação, foi solta da pena dela, tinha cumprido, e apareceu lá em nossa comunidade. No final do culto, veio uma moça assim, oi, você lembra de mim? Eu falei, não. Eu sou a Cida que você batizou. Só que eu vi 2 pessoas. Lá era uma Cida sem maquiagem, aqui era uma Cida lindona, bonitona. Ela estava transformada. Eu falei, Cida, é você? Abracei ela. Ela falou assim, eu quero batizar de novo, pastor. Que você me batize. Pode deixar. Eu tenho a foto aqui no iPhone. No dia que eu batizei a Cida pela 2ª vez. Então, nosso legado principal é Deus em nós. O segundo é a palavra de Deus. Você precisa ser um homem da palavra. Uma mulher da palavra. A gente gosta de falar, levita, eu sou levita, levita, levita. Nem sabe o que está falando. Os levitas vão subir no altar, então pode vir todo mundo. Porque levita significa sacerdote. Então, se todos somos levitas, todos somos sacerdotes, então vem todo mundo. A palavra Levi vem derivada da palavra lei. Levitas eram os caras da lei. E os levitas de hoje são homens da lei, da palavra? Tem uns que nem Bíblia levam.
Esse é uma daquelas frases prontas que eu estava falando agora. Acho uma besteira esse negócio, devido. É coisa da velha aliança. Agora é um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Nação santa. Sacerdócio real. E para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A palavra de Apocalipse, capítulo 5. Legado da palavra, meus irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez, para que ponham em Deus a sua confiança. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará nele. Transfira o legado da palavra que está dentro de você. E não é palavra decorada, meus irmãos, é palavra vivenciada, ilustrada na vida. Quando a gente, como marido e mulher, erra na frente dos filhos, a gente pede perdão para a esposa ou para o marido na frente dos filhos. Aconteceu comigo isso lá atrás, quando eram pequenos. Eu dei uma resposta não muito adequada, eles viram, aí o Espírito Santo, é assim? Vai ficar assim? Eu falei, não, não vai. Aí chamei todo mundo, Rodrigo, Mariana, Aurora, querida, me perdoa, eu errei. Obediência à palavra. Obediência ao Senhor. E o terceiro legado, que diz respeito não só a quem trabalha com música, é a música. Porque a música, meus queridos, ela não foi criada só para culto e só para louvor. A música foi introduzida no universo. Será que a gente consegue enxergar assim? A música está presente na natureza. Os pássaros cantam. Os animais emitem sons sonoros. E só não é melhor, por causa do que Paulo fala em Romanos 8. A criação ficou sujeita à corrupção, por causa daquela que é sujeita. Mas aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. A nossa música, meus queridos, é para curar a criação, a natureza. Para adorar a Deus, sim. Mas não é só para culto, não é só para gravar, não é só para fazer evento público. Mas é para profetizar cura à natureza, às nações e às pessoas, e atrair as pessoas a Deus. Nós temos que sair desse patamar que a gente se acomoda nele e dar passos, alçar níveis mais elevados em Deus, por causa da visão. É Deus que... O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, 150 capítulos, são cânticos. Por quê? Qual a importância do cântico? A importância do cântico é a importância da palavra. Deus, palavra e música se misturam. Onde começa um, termina o outro. Salmo 1 diz: é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, será como árvore plantada. Estudando teologia de Salmos, os teólogos ensinam que o tema principal dos 150 capítulos de Salmos é o capítulo 1. Especificamente a expressão lei do Senhor, que é mesmo usada em Josué capítulo 1. Medita no livro dessa lei. É a mesma expressão, a palavra hebraica é a mesma. Deus está usando os cânticos para publicar a sua lei, a sua palavra. O Salmo 119 é o salmo que tem o maior número de capítulos, 176 versículos. Exalta o quê? Para sempre, ó Senhor, tua palavra está firmada nos céus. Tua fidelidade é sobre todas as gerações. Como teu santo nome é gloriosa a tua aliança. Por tuas promessas, medito em teus retos caminhos. Levanto as mãos, exalto o poder dos teus mandamentos.
Deus, para sempre, ó Senhor, permanecerá. A tua palavra permanecerá. Salmos 19, 89, que eu estou cantando aqui. Para sempre está afirmada nos céus a tua palavra. O livro dos Salmos é o livro de exaltação à palavra, de cantar a palavra, para que os homens saibam quem é o Deus do universo. Esse é o legado que Deus concede a mim e a você, que eu preciso transferir para a geração, minha próxima geração, meus filhos, meus netos e a igreja do Senhor. Certo? Acabou.